João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1, verso de número 10, 11, 12, 13 e 14. Diz assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Os irmãos podeis sentar. Meus irmãos, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que os nossos pais, o primeiro casal que veio ao mundo, Adão e Eva, receberam de Deus uma ordem dizendo que não comessem de determinado fruto, no caso do conhecimento do bem e do mal. E esse casal, ele desobedeceu a Deus, ouvindo antes o diabo, que dizia que ele não iria morrer, mas o casal iria ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E assim o homem deu ouvidos ao diabo e caiu espiritualmente. E as consequências dessa queda espiritual se deu no corpo, ele adoeceu, envelheceu, ele se corrompeu e ele morreu. Então, as consequências no corpo, as consequências na alma, o homem passou a estar preso ao pecado, à vaidade, à mentira. O homem passou, o seu eu está voltado a si mesmo, como se ele mesmo fosse Deus. Então, o pecado conseguiu, o homem ficou preso, enlaçado, ele ficou amordaçado, prisioneiro das cobiças do seu próprio coração, consequências da alma. E por fim, no seu espírito, que era o lugar onde Deus comungava com ele, habitava, o espírito do homem apagou-se. Houve uma barreira de separação entre Deus e o homem. O homem já não podia mais acessar a presença de Deus, porque agora estava ele corrompido. E a Bíblia diz que por conta desse pecado, eles foram expulsos do jardim do Éden, foram expulsos da presença de Deus. E talvez a maior consequência do pecado tenha sido essa, a morte espiritual. Porque o homem, quando apartou-se de Deus, ele morreu espiritualmente. E essa morte espiritual, ou seja, o estar apartado de Deus, fez com que o homem levasse toda a sua vida pautado na cobiça do seu coração, no desenfreamento de seus desejos carnais, e passou o homem a sofrer todas as penalidades e consequências de ter agora uma vida voltada para o pecado, sendo arrastado para o mal, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Então, esse é o panorama da vida humana na Terra. Desde o princípio, depois da queda, é esse. O homem perdido,
o homem vencido pelo pecado, o homem vencido pelo mal que está alojado no seu coração, o homem derrotado. Quando nós vamos a um enterro, nós vemos lá as pessoas chorando, as pessoas se lamentando, porque alguém acabou de morrer, e lá o corpo dele fica como se fosse lama na terra. Então, a morte passou a reinar sobre todos os homens, e o homem passou a viver nessa situação. Mas nós temos da parte de Deus, desde lá do Éden, quando Deus disse que iria suscitar da descendência da mulher um que pisaria a cabeça da descendência da serpente, no caso do diabo, ele já começa assim prometendo um salvador. Ele já começa prometendo que haveria um que iria quebrar essa maldição, que iria quebrar esse grilhão que prende o homem, esse amordaçamento em que o homem ficou colocado, onde o homem se sujeitou. Ele viria resgatar esse homem que estava na lama do pecado. Ele viria levantar o homem da situação de perdido, de iníquo, de inimigo de Deus, e iria trazer o homem a uma nova condição. E nós temos da parte de Deus muitas promessas acerca do Messias. Deus então levanta Abraão. Abraão revela sua fé no Todo-Poderoso, e Deus justifica Abraão. E diz que a partir de Abraão todas as nações da terra iriam ser abençoadas. E de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio Judá, e da tribo de Judá veio a promessa de que viria o nosso Redentor, o Salvador. Deus levanta uma nação de Israel, para que essa nação fosse o berço do Messias, fosse o lugar onde o Messias viria, para resgatar não só a nação de Israel, mas todo o mundo. Ou seja, Deus escolheu um povo para que através desse povo viesse o Messias, o libertador, o Salvador, e a partir daí, liderado por esse Messias e Salvador, Israel passasse a pregar as boas novas de salvação, dizendo que o Messias, o Salvador, iria tirar o homem de sua situação e iria colocar numa situação mais elevada. E assim, Israel, desde o seu início, todas as criancinhas, todos os adultos e velhos, ouviam as promessas de Deus. E Deus ensinou para eles. Deus ensinou, mandou que eles fizessem ritos. E esses ritos significavam simbolicamente aquilo que Deus iria fazer em Israel. Como o sábado, como a circuncisão, como o cordeiro, como a Páscoa. Todos aqueles ritos era Deus mostrando, ensinando bem devagarzinho, como se fosse o ABC do que iria acontecer com a vinda do Messias. Quando Jesus veio, a situação de Israel era deprimente. Eles estavam escravos de Roma. Roma tinha dominado sobre Israel. Israel, quando pagava impostos a César, ali já era uma forma deles entenderem que estavam em pecado, porque estavam sendo escravizados por um povo. E assim, meus irmãos, eles começaram a clamar por um Salvador, pelo Messias, pelo Redentor, e Jesus veio. E Jesus aparece. A Bíblia Sagrada diz, no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No 10 diz quem ele é, no versículo 10 diz assim, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Note que ele criou o mundo, ele criou o universo,
Ele fez todas as coisas. E de repente a Bíblia Sagrada diz que o Verbo, que é o Filho de Deus, que é a palavra de Deus, se fez carne, se fez homem. A Bíblia Sagrada diz que as saídas dele são desde os tempos antigos, desde a eternidade, Miqueias 2:5. Mostrando que Jesus existe como Filho de Deus de eternidade a eternidade. Que foi Ele quem criou todas as coisas, como diz em Provérbios 8. Então, esse ser tão grandioso, tão poderoso, de repente se fez carne e habitou entre nós. Aquele que criou todas as coisas, de repente estava como um bebezinho na manjedoura e nasceu desprotegido ali de certa forma, nasceu num lugar onde os animais comiam, num estábulo, nasceu num lugar simples, não nasceu com pompas como um rei, não nasceu no luxo como Herodes, mas ali estava o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor de toda a glória, na forma humana, comunicando-se conosco, mostrando que agora iria experimentar o que nós humanos e caídos experimentávamos. A dor, a aflição, o cansaço, a sede, a fome. Ninguém poderia dizer que Deus não sente o que nós sentimos e por isso Ele não podia nos julgar. Ele veio em forma humana, Ele pisou essa terra, Ele andou com os discípulos. Meus irmãos, Ele aprendeu a falar, Ele aprendeu a andar, Ele teve os cuidados dos seus pais, depois andou com os seus discípulos, fez maravilhas, e a sua presença revelava a glória de Deus. A sua presença passou a revelar a presença de Deus. Quem estava com Jesus e conseguia ir além da forma, via a presença do Senhor. Aqui está dizendo no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, unigênito quer dizer único gerado do Pai, único que saiu do Pai. Então Deus só tem um filho, que é Jesus, o unigênito dele, aquele que foi gerado eternamente do Pai, que é Jesus. Mas ele veio para resgatar esse homem, para libertar esse homem, para salvar esse homem da sua condição de perdido. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo no versículo 11, que os seus não o receberam. Quando a Bíblia diz assim, que Jesus veio para os seus, está dizendo seus, quer dizer Israel, o povo da promessa, o povo da aliança, o povo que era como povo gerado de Deus, povo eleito de Deus. Era o povo que Deus cuidava, que Deus queria que fosse o seu povo que levasse a sua palavra por todo o mundo. Mas esse povo não recebeu Jesus, não conheceu como se fosse o Filho de Deus. Simplesmente esse povo da promessa, que tanto pedia um Salvador, não conheceram o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque seu pai era alguém que trabalhava com madeira, carpinteiro. Sua mãe também era dona de casa. Ele não tinha riquezas, ele não nasceu entre os nobres, ele não estava num palácio, ele não foi educado por príncipes, mas um homem rude nos trabalhos, experimentado nos trabalhos. A Bíblia diz que não havia nele aparência e formosura. Então,
o pecado que o homem está entrelaçado, está mergulhado, não permitiu que eles vissem Jesus. Não permitiu que eles recebessem Jesus. Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Quando diz que os seus não receberam Jesus, a Bíblia está dizendo que eles rejeitaram Jesus. Não aceitaram Jesus. Quando diz aceitar Jesus, diz aceitar a sua pessoa, seus ensinos, seus milagres, sua presença. Eles não aceitaram o seu reinado, que ele era rei, que ele era Senhor, que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Eles não receberam Jesus. Seus irmãos, seus próprios parentes não o receberam. Negaram Jesus. Mas a Bíblia Sagrada mostra que isso faz com que o homem esteja condenado, porque não recebeu Jesus na pessoa que ele era, o Salvador, o Senhor, o Filho de Deus. Veja o que diz em João 3, 36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. Veja só o que diz o capítulo 5, versículo 24 e 25, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que a hora vem, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Note que ele diz, que ele mostra que a salvação seria pelo fato do homem receber seus ensinos, receber o que ele dizia, acreditar nele, acreditar na sua pessoa como sendo Salvador. Para nós hoje, você pergunta para qualquer pessoa, quem é o Salvador do mundo? Eles vão dizer Jesus Cristo. Mas naquela época, quando dizia, quem é o Salvador do mundo? Eles diziam o Messias. E quem é o Messias? É Jesus? Não. Você é um impostor. Você é um mentiroso. Ele não é o Salvador. Nós conhecemos a sua mãe, conhecemos o seu pai, sabemos quem são os seus irmãos. Então eles não aceitavam a liderança de Israel. Os príncipes de Israel rejeitaram Jesus. Mas esse Jesus que eles rejeitaram, meus irmãos, tinha uma palavra de vida eterna. Ele diz na sua palavra, aqui onde a gente leu, que quem cresce naquilo que ele dizia tinha vida eterna. Um soldado foi prender e aquele soldado não conseguiu prender Jesus. E perguntaram por quê? E ele disse, porque eu nunca ouvi alguém falar como esse homem falou. Ele ficou impressionado com a palavra de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele tinha autoridade não como os escribas e fariseus, mas como alguém que realmente vivia a reta justiça. Jesus, ele não condenava as pessoas pela aparência, nem pela raça, nem por aquilo que elas faziam. Jesus, ele queria que as pessoas fossem salvas. Ele quis entrar numa determinada cidade e aquela cidade rejeitou Jesus. E os discípulos disseram, Senhor, você quer que a gente ore a Deus como Elias fez e faça descer fogo do céu para consumir todos? E ele disse, não. Vocês não sabem que espírito sois? O Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. A obra de Jesus veio resgatar, veio salvar.
Mas é esse o problema. O homem está morto nos delitos e pecados. O homem não consegue perceber sua verdadeira natureza. O homem não consegue prescrutar a maldade do seu coração. Ele não consegue perceber que está atolado no pecado, que o seu coração é mentiroso, que o engana, que coloca vendas nos seus olhos, que os seus olhos estão recheados de escamas que lhe impedem de enxergar, que ele está morto nos delitos e pecados, e para que ele perceba o que Deus fez por ele, é preciso que brote fé no seu coração, para que ele enxergue quem ele é, e quem Deus é, e quem Deus enviou para salvá-lo. A situação do homem é crítica. É morte espiritual. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui que veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a palavra de Deus continua e diz assim no versículo de número 12. Mas, se contrapondo aos que não aceitam, os que rejeitam, diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu poder de serem feitos filhos de Deus. É interessante essa palavra do versículo 13 e do versículo 12 e 13, porque aqui diz, olha, todos os que recebem Cristo, Deus deu poder a eles de serem feitos filhos de Deus. Aí parece que, no caso, vai depender do homem, né? Então, se você quer ser salvo, eu quero ser salvo por mim mesmo e posso ser salvo, recebo Jesus e pronto. Mas só que no versículo seguinte diz: nascidos de novo, nascidos filhos de Deus, não da vontade do homem, não da vontade da carne, não da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Então o que a Bíblia quer dizer? Que quer dizer que o homem está morto nos delitos e pecados. E é preciso que ele receba Jesus, para que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz faça parte da vida dele. Mas como é que ele pode receber Jesus se ele está morto nos pecados, morto nos delitos? Como é que o homem pode se erguer por si mesmo? O homem não pode se erguer por si mesmo. Por isso, é preciso que Deus coloque fé no coração dele. Mas Deus só coloca fé no coração do homem quando o homem, ouvindo a palavra de Deus, ele entende e se abre para Deus. Ou seja, ele quer conhecer mais. Ele está começando a despertar para Deus através da palavra de Deus que vai fustigando. A palavra de Deus vai fustigando o homem. Vai dizendo ao homem que ele vai ser condenado, que a ira de Deus está sobre ele, que ele está morto nos delitos e pecados. A palavra de Deus vai dizendo, mostrando que a condição eterna dele vai chegar, que ao homem é dada a ordem de morrer uma só vez, vindo-se depois disso o juízo, e que Jesus Cristo semelhantemente veio uma só vez para tirar os nossos pecados também uma só vez, para nos levar salvos para o céu. A palavra de Deus vai fustigando, vai pregando, vai batendo na rocha, vai quebrando a dureza do coração, até que Deus, ele permite que Deus coloque fé no coração dele, e ele crê por si mesmo. Não é Deus que crê por ele, é ele que crê. E então ele entende o que Jesus fez por ele. E diz, ó Senhor Deus, obrigado por teu filho, que tu deste por mim, para a minha salvação, para o meu perdão. E o homem então aceita Jesus, recebe o presente de Deus. Aqui está dizendo que Israel rejeitou o presente de Deus, o Salvador, o Messias. Mas ele está dizendo, mas Deus deu o poder de todo aquele que recebesse Jesus
Quando diz receber esse Jesus, diz receber os ensinos, a palavra, a pessoa, o senhorio, o Salvador. Receber tudo que Ele é, toda a sua obra. Ele diz, todos os que receberem se tornarão filhos de Deus. Deus dá o poder a eles. E eles se tornam filho de Deus. Esse se tornar filho de Deus é a regeneração. Que a Bíblia Sagrada diz aqui no capítulo 3, versículo de número 3, diz assim: a isto respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre do materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso é o novo nascimento. Isso é o momento que instala no homem a fé. E ele acredita que Jesus morreu no lugar dele. Morreu para que ele não seja condenado. Morreu para que ele não vá para o inferno. Recebeu sobre si mesmo a condenação que lhe era devida, a culpa que nos era atribuída e que nos levaria para o inferno, veio sobre Jesus e Jesus recebeu toda a punição que nos era devida. Assim, quando nós cremos nisso, Deus sopra sobre nós a vida de Cristo. O poder da sua morte e ressurreição é atribuído a nós e nós nos despertamos para Deus. Nós enxergamos a nossa condição de perdido e de culpados diante de Deus e nos arrependemos disso e aceitamos a proposta de Deus para a nossa vida, que é o Filho eterno de Deus que foi dado por nós para ser morto em nosso lugar. Assim, o homem se torna filho de Deus. Se ele se torna filho de Deus, é porque ele não era. Ele era criatura de Deus. E aqui está dizendo, todos os que recebem Jesus, Deus deu poder a eles de serem feitos filhos de Deus. E isso não é pouca coisa. Veja o que diz aqui 1 João. João 3,3 diz assim: versículo 1 melhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E ele diz, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, no caso Jesus, seremos semelhantes a Jesus, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E aí o que diz o versículo 3? E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Aleluia. Então, meus amados irmãos, quando o homem recebe Jesus, recebe seu senhorio, ou seja, ele é Senhor e nós somos servos. Recebe que Ele é o teu Salvador pessoal. O teu Salvador não vai ser mais Pedro, João, Tiago, Maria. Não vai ser o Papa, não vai ser o pastor, não vai ser a igreja. O teu Salvador vai ser aquele que morreu por ti na cruz. Ele vai ser o teu Salvador. Ele vai ser a pessoa que tu vai receber como Senhor de tua vida. Então Deus, quando nós fazemos isso, Ele nos faz filhos de Deus.
E essa filiação é eterna. Os direitos que são do Filho de Deus, que é Jesus, vão ser teus também. Sabe por que Deus vai te ver filho de Deus? Porque Ele viu Jesus morrendo no teu lugar. Porque Ele viu Jesus ressuscitando no teu lugar. Porque Ele viu Jesus pagando o preço no teu lugar. E agora Ele te vê no Filho dEle. Agora você é recebido como filho de Deus. Meus amados irmãos, aqui está dizendo no versículo 13. Esses filhos não são nascidos segundo a vontade do homem. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ou seja, esse novo nascimento que a Bíblia fala, não é um nascimento da ordem natural. Nós já nascemos uma vez. Uma vez só nós nascemos. Uma vez só é a nossa vida. Uma vez só nós vamos morrer. Uma vez só nós vamos estar diante de Deus e sermos julgados por toda a eternidade. Eu preguei isso aqui semana passada. O que nós vamos fazer dessa única vida que nós temos, que Deus nos deu para viver? De que forma nós estamos vivendo essa vida? Nós podemos dizer que quando nós morrermos, que é uma única vez, e que formos julgados, essa vida que nós levamos, poderá ser ela absorvida diante do juízo de Deus? Nós seremos absorvidos no julgamento eterno de Deus? Ou os nossos pecados vão nos condenar? Por isso a necessidade de nós sermos filhos de Deus. Por isso a necessidade de receber o Salvador da nossa alma. Por isso a necessidade de viver os seus ensinos. Por isso a necessidade de observar aquilo que Ele nos ensina como Senhor, como Salvador, como Mestre. Aleluia! Meus amados irmãos, é uma única vida. É uma única chance que temos. Amanhã nós podemos partir e ir embora. E a Bíblia diz, ao homem é dado a ordem de morrer uma só vez, segue-se então o juízo. Morreu, já vai para o juízo. E aquilo que você fez, com certeza vai te condenar. Mas tem uma coisa que você faz, que vai te absorver por toda a eternidade. É receber Jesus. Porque recebendo Jesus, você se torna filho de Deus. E como filho de Deus, você vai entrar nos céus de cabeça erguida. Aleluia. Aqui é a casa do meu Pai. Aleluia. Aqui é a casa do meu Pai. Eu posso entrar nessa casa, porque é do meu Pai. E você é filho de Deus, sou. Mas com que base você é filho de Deus? Com a base na morte e ressurreição de Jesus em minha causa. Por mim mesmo Ele morreu e ressuscitou. E agora com Ele eu estou assentado aí nesse trono celestial. E por isso eu posso entrar, porque eu já estou com Ele comigo. Na verdade, eu estou falando isso para ilustrar, porque na verdade, Jesus vem nos encontrar ainda fora, das regiões celestiais. Ele vem encontrar seu povo, para que com seu povo haja uma entrada triunfal no céu, onde a Bíblia Sagrada diz, levantai as portas às vossas cabeças, porque está entrando o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Deus, aleluia, que vence todas as guerras, general de batalha. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mas a questão, naqueles tempos, as pessoas, elas diziam claramente, abertamente, que Jesus não era o Filho de Deus, não era o Salvador, e muitos outros creram. E aqueles que creram, se formou a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, aqueles que vão entrar nos portais celestiais. E o Evangelho foi pregado no mundo inteiro.
E muitos hoje aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Mas a questão para nós é o seguinte: o que eu faço com esta ideia de que Jesus é o Messias, o Salvador da minha alma? Eu recebo ou eu rejeito? Porque eu posso apenas saber que Ele é o Filho de Deus. Eu posso apenas admitir que Ele é o Salvador de todos os homens. Eu posso admitir que Ele é o Senhor de toda glória. Porque os fatos são irrefutáveis. Mas a questão é, o que eu faço com isso? Porque Deus, irmãos, Ele quer uma resposta individual do homem. Se o homem quer aceitá-lo, recebê-lo, para que seja esse homem filho de Deus, para que se torne esse homem absorvido da sua culpa, para que esse homem possa entrar nos portais celestiais. Mas se esse homem melhor rejeita essa salvação, esse Salvador, rejeita esse senhorio dele sobre ele, e quer viver a sua própria vida, então esse homem está fazendo exatamente como Israel fez quando Jesus veio. Não o recebeu. Não o aceitou. E a Bíblia Sagrada diz em João: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com a boca se confessa para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então o homem precisa crer, o homem precisa aceitar, o homem precisa receber, para que ele se torne um filho de Deus. Jesus disse para Nicodemos: em verdade vos digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode receber o reino de Deus. Não pode ver, não pode adentrar, não pode fazer parte desse reino de Deus. Qual o reino que nós fazemos parte? O reino de Deus ou o reino do diabo? Qual o reino que eu quero participar na eternidade? Aonde eu quero passar a minha vida eterna? Aonde eu quero passar a minha moradia eterna? Então aqui está dizendo que recebendo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos não é nascido da vontade humana. Não é porque eu vou dizer que você é filho. Não é porque você está fazendo atividades religiosas. Mas é porque Deus te tirou das trevas, te colocou na luz, te tirou da lama, te colocou na rocha, tirou a mordaça que te aprisionava e te fez ser uma nova criatura em Jesus Cristo. É Deus quem faz isso. Isso não vem do homem. Isso é o poder de Deus para a salvação. Mas para isso o homem tem que crer, aleluia, crer no coração. E esse crer no coração manifesta-se em atitude, em mudança, em transformação, porque Deus vai agir na vida dele. E ele, quando deixa Deus agir na vida dele, Deus o faz uma nova criatura, faz um cidadão do céu, o embaixador da glória. Deus faz com que este homem ande diferente, fale diferente, caminhe diferente, ele seja novo em todas as coisas. A Bíblia Sagrada diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, com o amor com que muito nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. A Bíblia diz: em Cristo Jesus, nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo. Fora dele, o que vai nos acompanhar no dia do juízo é apenas os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa consciência turvada, o nosso coração pesado. E por fim a condenação.
Meu amigo, minha amiga, meu irmão, não é sábio esperar para ver se é assim mesmo. Porque a qualquer momento o homem parte. E aí vai ser tarde demais. Mas enquanto há fôlego de vida, o homem pode manifestar fé em Jesus e pode ser salvo da condenação que lhe espera. Mas quando o homem morre, a Bíblia diz, segue-se o juízo. Portanto, hoje é noite de conserto diante de Deus. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de receber o Salvador. Hoje é noite de receber o Senhor da sua vida. Você acha que manda na sua vida? Você acha que tem controle sobre a sua vida? Eu lhe digo que não. Você não consegue impedir nem que um cabelo caia da sua cabeça. Você não consegue impedir nem que de envelhecer. Você não consegue impedir nem de adoecer. E muito menos de morrer. Portanto, se nós devemos entregar nossa vida a alguém, esse é Deus. Se nós devemos confiar em alguém, esse é Deus. Se nós devemos rogar e esperar em alguém, esse é o Senhor. Felizes são aqueles que entregam as suas vidas nas mãos de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz, aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Não será confundido. Se você acha que não tem pecados, ou que suas obras podem te ajudar no dia do juízo, você pode sair do mesmo jeito desse lugar. Mas se você acha que você é culpado, tem pecados, e que precisa de um Salvador, essa é a noite de reconciliação, de você entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu santo nome. Bendito seja a tua palavra, porque ela, Senhor, nos confronta, ela nos adverte, ela nos prepara, Senhor, para receber o Filho de Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra pregada seja, Pai, uma semente nos corações, seja fé implantada, seja o receber, Senhor, do Salvador. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, aqueles que ouviram a tua palavra possam crer no Senhor, entregar suas vidas a Jesus. Enquanto a igreja ora, se você quiser receber Jesus, você pode vir aqui à frente, levante sua mão bem alto. Nós vamos orar por você, depois você pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Se há alguém, nós não vamos lhe constranger, mas se você quer receber Jesus, é nossa obrigação orar por você. A Bíblia Sagrada diz que aquele que tem fé, essa fé se manifesta. Se manifesta. Uma fé morta é uma fé que não se manifesta em obras, em ação. Mas a fé verdadeira, ela manifesta-se. A Bíblia Sagrada diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, se hoje o Espírito Santo tocou no teu coração, a Bíblia diz, não resistais à voz do Senhor, não resistis ao Espírito Santo da graça. Antes, cedei, antes, se entregai a Ele, e Ele fará grandes coisas em nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Temos uma pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador. Deus abençoe, minha irmã. Mais alguém quer aceitar Jesus como Salvador de sua vida? Não se preocupe, né? Às vezes a pessoa diz, mas como é que vai ser? Deus é que vai fazer. Deus é que vai fazer uma obra na sua vida. Não é o homem, é Deus. Amém? Eu vou orar por ela enquanto eu estou orando. Se você quiser vir, você pode vir, nós vamos orar por você também. Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pela vida da minha irmã, que recebe Jesus como Salvador, como Senhor de sua vida. Senhor, no nome de Jesus, escreve, Pai, o nome dela no livro da vida.
Senhor, transforma a vida dela, Senhor. Perdoa os seus pecados, Senhor. E faz com que ela se torne, Pai, uma nova criatura em Cristo Jesus. Regenera ela, Senhor. Tira todo o peso, Senhor, do pecado, da consciência pesada, Senhor. Alivia, Senhor, ó Deus, o seu coração. Dá paz, meu Senhor, a paz de Cristo no coração dela. Em nome de Jesus, Senhor. E faz com que a partir de hoje ela seja uma nova mulher em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, no nome santo de Jesus, escreve o nome dela no livro da vida, Senhor, para a glória e honra do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. A irmã Silvia. Deus abençoe, irmãos, a sua igreja, a sua palavra.